Você vai começar a assistir o recital de Gustavo Weisfretia, intitulado Improvisório. Relaxe. Concentre-se. Afaste todos os outros pensamentos. Deixe que o mundo à sua volta se dissolva no indefinido. É melhor fechar a porta. Do outro lado, há sempre um televisor ligado. Diga logo aos outros: não quero ver televisão. Se não o ouvirem, levante a voz: estou ouvindo música, não quero ser perturbado. Com todo aquele barulho, talvez ainda não o tenham ouvido. Fale mais alto, grite: estou começando a ouvir um recital. Se preferir, não diga nada. Tomara que o deixem em paz. Se morar sozinha ou sozinho, é melhor talvez fechar a janela, pois pode ser que um som automotivo estrondoso ou escapamento aberto de uma moto te perturbe. Busque, quem sabe, um bom fone de ouvido, só para garantir. Todos podem esperar o seu pause no vídeo, se necessário. Você comanda o ritmo. Pode até preparar um chá ou um drink de sua preferência, vai? Sinto que não possamos nos encontrar no café do saguão, onde você pediria um petisco ou uma água. Então é com você, o drink que você tiver no conforto do seu lar. Aquele vinho esquecido na geladeira, quem sabe? O café, cuidado, o café pode te tirar o sono. Que sabor tem o que você escolheu? Que cheiro? Podemos continuar? Escolha a posição mais cômoda. Sentado, estendido, encolhido, deitado. Deitado de costas, deitado de lado, de bruços. Numa poltrona, num sofá, numa cadeira de balanço, numa espreguiçadeira, num puff, numa rede se tiver uma, na cama naturalmente ou até debaixo das cobertas. Pode também ficar de cabeça para baixo, em posição de yoga, com a tela do seu dispositivo eletrônico virada, é claro. Com certeza, não é fácil encontrar a posição ideal para se assistir um recital. Outrora, ficávamos à mercê do que o teatro tinha para oferecer. Geralmente, poltronas dispostas na plateia, voltadas para o palco. Dávamos sorte quando as poltronas eram confortáveis e quando não tinha alguém alto demais na frente para nos atrapalhar a visão, nem espaçoso demais para, atrás, chutar nossa poltrona. Em outros lugares, o chão ou então a parede para se encostar. Ninguém jamais pensou que poderia escolher dentre os espaços de casa como prefere se acomodar para apreciar um recital. Aqui você pode assistir de pijamas. Se não lhe parecer atraente, pode até assistir mesmo sem pijamas. Não há código de vestimenta que seja adequado ou inadequado. Os protocolos cabem todos a você. Não é demais essa possibilidade? Aconselho que se sinta o mais confortável possível. Sabe aquela vontade irresistível de afrouxar os cadarços dos sapatos quando o último sinal toca e todos já estão acomodados? Então, aproveita! Manter os pés levantados é condição fundamental para desfrutar do recital. Pois bem, o que está esperando? Estique as pernas, acomode os pés numa almofada, talvez em duas, nos braços do sofá, no encosto da poltrona, na mesinha de chá, na escrivaninha, no piano, no globo terrestre. Antes, porém, lembre-se de tirar os sapatos se quiser manter os pés erguidos. Do contrário, calce-os novamente. Mas não fique em suspenso, com os sapatos numa das mãos e o telefone celular ou computador na outra.
Regule a luz da tela para que ela não lhe canse a vista. Faça isso agora, porque logo que mergulhar no recital, não haverá meio de mover-se. A não ser que ande pela casa com os fones de ouvido pendurados, sem prestar atenção na música que toca no celular. Não julgo, talvez eu fizesse o mesmo. Estamos todos de ressaca digital. Talvez eu estivesse com uma vontade irresistível de pular essa falação e colocar o vídeo num ponto mais à frente, onde algo efetivamente acontecesse. Tome cuidado para que a luminosidade de seu dispositivo não esteja tão forte de maneira a agredir a vista, nem um som tão alto de forma que pudesse irritar a audição. Também não deixe o brilho tão fraco e o volume tão baixo, ou o cochilo será garantido. E tudo bem, não tem ninguém para pedir silêncio se você der aquela roncadinha. Procure providenciar tudo aquilo que possa vir a interromper a apreciação. Se você fuma, deixe os cigarros e o cinzeiro ao alcance da mão. Pode até acender agora, sem que os outros ouvintes se incomodem, ou sem que o alarme de incêndio toque. O que falta ainda? Precisa fazer xixi? Bom, isso é com você. Você tem a grande vantagem de pausar o vídeo nos minutos que seguem, ou mesmo deixar metade deste vídeo para o outro dia, ainda que seja aconselhável assistir de uma vez só. Não que você espere algo de especial deste recital em particular, você é daquelas pessoas que, por princípio, já não esperam nada de nada. Há tanta gente, mais jovem ou mais velha que você, que vive à espera de experiências extraordinárias, dos concertos de música, dos livros, das pessoas, das viagens, dos acontecimentos, de tudo que o amanhã guarda em si. Home office? Cansado dos serviços domésticos? Uma vacina para os próximos meses? Você não. Você já aprendeu que o melhor que pode se esperar é evitar o pior. É essa a conclusão a que chegou, tanto na vida privada, como nas questões gerais e nos problemas do mundo. E quanto aos recitais, aí está. Justamente por ter renunciado a tantas coisas, você acredita que seja certo conceder a si mesmo o prazer juvenil da expectativa num âmbito bastante circunscrito, como este da música e do teatro, em que as coisas podem ir bem ou mal, mas em que o risco da desilusão não é grave. Será que tem alguém do lado de lá desses dispositivos tecnológicos de tela brilhante, por onde acompanhamos notícias, falamos com os amigos e os familiares, acessamos o banco digital, praticamos atividade física e administramos grande parte da nossa vida atualmente? A última imagem, o último som antes de dormir, os primeiros logo ao acordar. Existe um lado de lá no virtual? O que acontece com a imagem do espelho que reflete a imagem refletida no espelho? Quantas vezes e em que lugares a minha acústica aqui ressoará aí? O que estarei fazendo enquanto você me enxerga daí? Se ainda estiver por aí, convido-lhe a entrar em minha casa e peço licença para entrar na sua, enquanto nós não podemos partilhar o mesmo ambiente. A música de câmara voltou a ser doméstica?
tecido negro e pesado, que se perdia para cima e para os lados, na escuridão, pendia em dobras perpendiculares, as quais, movidas por imperceptíveis lufadas de vento, ondulavam de vez em quando para frente e para trás. Disseram-lhe que aquela era a cortina do palco e que, assim que ela começasse a se levantar, ele deveria iniciar imediatamente sua dança. Haviam-lhe repetido com insistência que não se deixasse irritar com nada, pois de vez em quando pareceria que a plateia nada mais era, de ponta a ponta, que um abismo vazio e sombrio. Mas, vez por outra, pareceria também que se estava olhando para o tumulto de uma feira livre, ou para uma rua movimentada, ou uma sala de aula, ou um cemitério. Mas tudo isso seria apenas alucinação. Resumindo, sem se preocupar com absolutamente nada, com qualquer impressão que tivesse, estivesse alguém assistindo-o ou não, ele deveria começar a dançar seu solo assim que a cortina subisse. Portanto, lá estava ele, o fêmur e a canela cruzados, a mão direita caída, a esquerda repousada na cintura, esperando o começo. De vez em vez, se o cansaço o forçava, ele trocava essa posição, transformando-se, por assim dizer, no contrário de sua imagem no espelho. No entanto, a cortina não se levantava. A pouca luz que vinha de algum lugar no alto estava concentrada sobre ele. No entanto, era tão fraca que ele não conseguia ver os próprios pés. O círculo de luminosidade que o cercava deixava que ele reconhecesse apenas o pesado e negro tecido à sua frente. Esse era seu único ponto de referência, pois o palco jazia em completa escuridão e era extenso como uma planície. Ele se perguntou se, por acaso, haveria algum bastidor e o que representaria. Não seria importante para sua dança, mas ele gostaria de saber em que cenografia o veriam. No salão de festas? Numa paisagem? Com certeza, a iluminação também mudaria quando a cortina fosse levantada. Nesse momento, essa pergunta também seria respondida. Lá estava ele, o fêmur e canela cruzados, a mão esquerda caída, a direita negligentemente apoiada na cintura. Vez por outra, quando o cansaço o forçava, ele mudava de posição. Dessa vez, porém, transformando-se no contrário de sua imagem no espelho, refletida num espelho.
Ele não podia se distrair, pois a cortina poderia ser levantada a qualquer momento, quando ele deveria estar presente de corpo e alma. Sua dança começava com um potente toque de timbales e um furioso rodopio de saltos. Se ele perdesse a entrada, tudo iria por água abaixo. Nunca mais ele alcançaria o compasso perdido. Ele tornou a percorrer em pensamento todos os passos, as piruetas, entreatos, jetés e arabesque. Ficou satisfeito, tinha tudo presente em sua mente. Tinha certeza de que iria bem. Já ouvia os aplausos explodirem como os barulhos do mar. Ele também recordou-se do remercier, o agradecimento, pois ele era importante. Quem o fizesse bem poderia assim prolongar consideravelmente os aplausos. Enquanto pensava nisso tudo, continuava ali, esperando, o fêmur e canela cruzados, a mão direita caída, a esquerda recostada de leve na cintura. Às vezes, quando o cansaço crescente o forçava, ele mudava a postura, colocando-se novamente na posição contrária à da imagem no espelho, da sua imagem do espelho refletida no espelho. A cortina ainda não havia sido levantada e ele perguntava-se sobre a possível causa. Será que haviam esquecido que ele já se encontrava ali no palco, pronto para começar?
Será que o estariam procurando no camarim, na cantina do teatro ou, quem sabe, até mesmo em casa, desesperadamente? Será que ele deveria fazer-se notar na escuridão do palco, gritando ou acenando? Ou será que não estariam à sua procura, mas a apresentação havia, isso sim, sido postergada por alguma razão qualquer? Será que ela havia sido suspensa sem que lhe tivessem feito uma comunicação? Talvez todos já tivessem ido embora, sem se lembrar de que ele encontrava-se ali, esperando sua entrada em cena. Havia quanto tempo que ele estava ali? Afinal de contas, quem o destinara para ali? Quem lhe havia dito que aquela era a cortina e que, assim que fosse levantada, ele deveria começar a dançar? Ele começou a calcular quantas vezes se havia transformado em sua imagem no espelho e na imagem do espelho, de sua imagem no espelho, mas imediatamente afastou de si esse tipo de reflexão, para não ser surpreendido pelo súbito levantar da cortina e, confundido, sem ter entrado em sua parte, ficar olhando desamparado para o público. Não. Ele tinha de continuar tranquilo e concentrado. Mas a cortina não se mexia. Pouco a pouco, sua excitação inicial de felicidade foi tornando-se uma profunda irritação. Ele tinha a sensação de estar sendo vexado. Preferiria sair correndo do palco para ir se queixar aos gritos em algum lugar, atirando no rosto de alguém todo o seu desapontamento, toda a sua raiva. Mas ele não sabia ao certo para onde deveria correr. O pouco que via à sua frente, a cortina, era sua única orientação. Se saísse desse lugar, ficaria andando às apalpadelas e, infalivelmente, ficaria desorientado. E também podia muito bem acontecer de a cortina ser levantada nesse exato momento e soar as batidas dos tímbales. Então ele estaria no lugar errado, as mãos esticadas para a frente, qual mãos de cego, possivelmente de costas para o público. Impossível. Só de imaginar uma tal situação, ele ficou quente de vergonha. Não, não. Ele tinha mesmo de ficar ali onde se encontrava, sentindo-se bem ou mal, e esperar para ver quando e se lhe dariam algum sinal. Portanto, ele continuou, o fêmur e canela cruzados, a mão esquerda caída frouxamente, a direita apoiada pesadamente na cintura. De tempos em tempos, quando o cansaço o forçava, ele mudava a pose, transformando-se, sabe-se lá por qual enésima vez, em sua imagem no espelho.
Num dado momento, ele perdeu a esperança de que a cortina fosse ser aberta alguma vez, mas no mesmo instante ele soube que não poderia sair de seu lugar, já que mesmo indo contra todas as expectativas, não se podia excluir a possibilidade de que ela se abrisse. Ele já havia desistido de ter esperanças ou de se irritar. Só podia ficar ali onde estava, acontecesse o que acontecesse ou não acontecesse. Já não se importava com sua apresentação, se essa seria um sucesso ou um fiasco, ou mesmo se iria ter lugar. E posto que sua dança já não significava mais nada para ele, foi esquecendo-se uns após os outros de todos os passos e saltos. No decorrer da espera, ele chegou até mesmo a esquecer o que estava esperando. Mas continuou parado, fêmur e canela cruzados. Diante dele, o pesado pano negro que se perdia para cima e para os lados na escuridão. De Bertolt Brecht ao pequeno aparelho. Tu, caixinha que carreguei ao me refugiar, cuidando para que seus botões não quebrassem, indo da casa ao navio, do navio ao trem, a me preocupar ouvindo o que os meus inimigos me anunciassem. Na minha cama e para o meu tormento, antes de dormir e logo ao acordar, ouvindo suas conquistas a causar meu sofrimento, prometa-me jamais se calar. Du kleine Kasten